Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui no quinto vídeo dessa série, onde estamos estudando aqui os temas do Evangelho de João. Hoje nós vamos estudar sobre o testemunho dos samaritanos. Vamos aprender um pouco mais sobre a origem desse povo e também desse conflito que existia entre o povo samaritano e o povo judeu. E mais especificamente vamos estudar aquele momento, aquele episódio em que uma mulher samaritana, retirando água do poço, dá de beber ao próprio Jesus, e aí nós vamos aprender muitas coisas nessa semana. Beleza, pessoal? Hoje nós teremos a participação aqui do Alexandre e do Marcos André. A minha, eu sou o Lúcio, trarei para vocês as perguntas para consideração e também teremos a sua participação através dos comentários. Temos lá os comentários logo depois da vinheta. Temos o pódio, os 3 primeiros a comentar, mas lemos todos os comentários. Você pode participar também deixando seu joinha, se inscrevendo, acionando o sininho para receber os alertas todas as vezes que nós lançarmos um novo conteúdo aqui na plataforma. Beleza, pessoal? Então chega de introdução e vamos para a lição. Bom, pessoal, este é o momento então que você faz parte aqui do conteúdo do nosso vídeo, pessoal, através aqui dos comentários. Temos o pódio, os 3 primeiros a comentarem, que foram a Regiane Alves, o Joivaldo Santos e a Beth Souza, de São Paulo. Vamos conferir então os comentários, pessoal. Regiane Alves: olá, boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas, feliz sábado. O ministério do João Batista foi muito bem sucedido no sentido espiritual e no sentido humano também. Afinal, os seus 2 discípulos se tornaram discípulos de Jesus e testemunharam do que aprenderam com João Batista. Imaginemos ouvir de Jesus que há um maior nascido, que não há um maior nascido de mulher, senão João. Deve ser maravilhoso saber que cumpriu a sua missão. Hashtag fui até as figurinhas, diz aqui a amiga Regiane Alves. Temos aqui no pódio também Joivaldo Santos, que fala o seguinte: olá, irmãos, como estão vocês? Joivaldo, graças a Deus estamos bem. Chovendo, né? Faz parte, uma chuvinha gostosa, molhando aí, as plantações, já o brotinho nascendo, então Deus tem cuidado de todos os detalhes aí. Mais uma semana abençoada termina, né? Gostei muito dessa ideia de postar um sermão diferente a cada sábado. Deus abençoe a todos nós e nos prepare uma abençoada semana. Obrigado, Joivaldo, por ter dado sua opinião. Nós vamos sim, né? O pessoal se manifestou, vamos postar os sermões a cada sábado, tentar postar lá um sermão meu ou do Alexandre que nós temos gravados aqui no canal da igreja. Beleza, pessoal? E ao terceiro lugar aqui no pódio, pelo menos na ordem que aparece para mim aqui, a Beth Souza, São Paulo. Feliz sábado Entre Linheiros. Temos aqui também a participação da Flávia Gariani, que é Gariani Flávia, minha esposa, deixou o coraçãozinho, também te amo, lindona. Temos aqui Valmir Júnior: estou na área, se derrubar é pênalti. O pessoal é rápido. Achei que chegaria no pódio, mas o povo está liso. Parabéns pelo vídeo. E ainda recebeu aqui um emoji, né, do irmão Jorge. Se aqui é Jorge, né, mas faz de conta que é. Olá, que tal estão todos aí? Canal Lições Fortes da Bíblia, que acho que é a Jorge e a Carmen, se eu não errar o nome, né? Bom estudo a todos e boa semana para vocês. Deus abençoe vocês e proteja a vocês todos. Nilza Amaral também deixa assim, ó: bom sábado. Que alegria estudar a lição sabatina com vocês e hoje duplamente feliz por assistir o irmão João Cavaco, diretamente lá da Central de Lisboa, participando da classe da Escola Sabatina. Foi muito bom. Pessoal, que legal que aconteceu. A irmã Nilza Amaral, né? Ela comentou isso, eu fui lá ver no canal da Central de Lisboa, achei mesmo o irmão João Cavaco, não conhecia ele, né? Não tinha visto essa imagem dele. E tá lá ele participando na Escola Sabatina, inclusive tem um link aqui nesse comentário que você pode lá assistir a Escola Sabatina da Igreja Central de Lisboa, lá em Portugal. Pessoal, muito legal essa semana, hein? Genésio Mioto: oi pessoal, meu canal Entre Linhas, estamos mais uma vez aqui para estudar a lição que essa semana vem falando sobre o testemunho dos samaritanos. Obrigado, Genésio Mioto, já deixa no tema da semana. Temos aqui também a Laércio Alves, de Curitiba. Um abraço aí para o irmão Alaércio de Curitiba. Tem o pastor Miguel Santos, que é um querido amigo nosso aqui, foi pastor na igreja, mas agora é um amigo pessoal. Está aí em Curitiba, na verdade ele está aí na regiãozinha, mas sempre a gente está em Curitiba. Um abraço então, Alaércio, não deixou aqui qual a igreja que é, eu conheço só a Central também.
Mas um abraço aí para todos os amigos do nosso irmão Alaércio. Temos aqui também Rosana Pereira. Bom sábado, pessoal. Já sou inscrita, viu? Sempre dou um like e sempre compartilho também. Adorei a ideia de colocar o sermão também. Agradeço muito a ajuda de vocês conduzindo a lição. Obrigada aqui, Rosana. Temos aqui a Josefa Ascenso. Boa tarde, quarteto de 3. Josefa, estamos nos virando, né, pessoal? E todos de nosso abençoado entre linhas. Abençoada semana para todos nós, eu fui até o final, viu, Lúcio? Josefa Ascenso. Fátima Fernandes, boa tarde, meus professores abençoados, feliz sábado, parabéns para você, pelo Dia dos Professores. Sou aqui de Itaboraí, Venda das Pedras, Rio de Janeiro. Que legal, um abraço aí para a igreja de Itaboraí, Venda das Pedras, no Rio de Janeiro. Um abraço aonde a nossa querida irmã Fátima Fernandes congrega. Ela deixa assim: eu acho ótima a ideia de colocar a pregação com vocês. Será muito bom. Excelente ideia. Maranata, ora, o Senhor logo vem. E aí a Beth Souza volta aqui, ela participou do pódio, deixou só um feliz sábado, né, para garantir, porque se você ficar escrevendo, pode ser que outro já poste no pódio, mas ela voltou e deixou aqui o recado. Olá, Lúcio. Tentei alcançar o pódio, mas já voltei para a realidade, né? Mas você conseguiu, tá, Beth? Mesmo para quem anda no caminho de Deus, é difícil se fixar na certeza, na fé. Semana passada vi o testemunho da Vera Biel e deu para sentir o encontro da fé com a resposta à fé. Deus já me deu respostas claras de pedidos tão difíceis que às vezes fico até sem graça de compartilhar, porque penso que a maioria das pessoas, né, não irão crer. Temos todas as provas possíveis do amor incondicional de Jesus por nós, mas nós duvidamos. Quanto a aprender com João Batista, ao meu ver, a maneira de firmar a nossa fé é ir direto para a fonte. Ele ouviu falar sobre o que Jesus andava fazendo e então enviou 2 discípulos que também foram abençoados e viram por si mesmos se Jesus era ou não era aquele que deveria vir. Hoje temos a palavra escrita para confirmar o que cremos, o Espírito Santo para nos convencer e também podemos pedir: ajuda-nos na falta de fé e ser-nos-á dada. Pronto, agora estamos perfeitos. Ninguém se iluda. A perfeição virá naquele momento tão esperado, né, do abrir e fechar de olhos. Exatamente, Beth. Que bom seu comentário, gostei, já tinha lido lá em offline e que bom poder trazê-lo aqui para todos participarem. Também temos aqui um feliz e abençoada semana para todos vocês, da Natalice Santos Araújo. Valeu, Natalice. Também Maria Feitosa, eu já desisti desse pódio, o povo é rápido demais. Maria, é rápido mesmo, 13 horas de sábado o vídeo já sai, tem que sair curtindo e já comentando. Também temos aqui o Amo o Estudo da Lição com vocês. Deixa eu só pegar o nome certinho aqui. Viviane de Araújo Lima Lins. Obrigado, Viviane, né, que você gosta. Que bom, né? Para aquele que planta, é bom saber que o fruto tá sendo aproveitado. Para nós que produzimos conteúdo, principalmente conteúdo sobre a Palavra de Deus, é importante saber que essa palavra está atingindo aí o destino que nós tanto queremos, né, pessoal? Adriana Kuhn, olá, queridos pastores virtuais, o Lúcio, o Alexandre, o Marcos, o André e também o Ricardo Voltará. O Ricardo Voltará já está parecendo os adventistas do Ricardo, né? Sempre gratificante estudar a lição com vocês. O tempo voa já, né? A lição 4 já foi, até ler a 5. Gostei da sugestão de postar sermão também no sábado de manhã. Boa semana e que Deus continue abençoando esse quarteto. Adriana Kuhn deixa a hashtag fui até o fim. Volta, Ricardo, estamos orando por sua recuperação. Hashtag cadê o irmão João Cavaco, que não comentou na lição passada, mas apareceu, o link dele está aqui, né, para a gente vê-lo comentando, e que poder da palavra, né, conhecimento, foi muito legal vê-lo participando na escola sabatina. E a última hashtag, sempre em oração por todos dessa família Entre Linhas. Que legal, Adriana, né, o pessoal sempre coloca aqui pedido de oração, pessoas estão precisando, eu também ouço depois e também busco o Senhor em oração. Temos aqui agora a participação do Pedro Virgínio, isso mesmo, Pedro Virgínio, excelente comentário que vocês desenvolvem aqui com a orientação do Espírito Santo. União dos Palmares, Alagoas, Quilombo dos Palmares, olha, União dos Palmares, lá em Alagoas,
Alagoas, acho que é o primeiro comentário, então. Obrigado, irmão Pedro Virgínio, pelo comentário, por você ter dedicado um pouquinho do seu precioso tempo e eterno tempo. Tem um sermão sobre eternidade, vai ser bem interessante postar ele também. Mas que bom que o irmão Pedro, valeu por dedicar um pouco do seu valioso tempo a comentar aqui no nosso conteúdo, beleza? E também temos aqui um boa tarde, deixa eu só pegar o Joilson, é só isso mesmo, Joilson, ele não deixa de onde quer, valeu Joilson também pelo boa tarde, boa noite, feliz sábado, feliz semana. Temos aqui Leila Glorimar, bom dia, Deus abençoe, fiquei muito feliz quando vocês leram o meu comentário, maravilhoso estudo. Lemos o comentário e Leila, estamos lendo de novo o seu comentário do seu comentário, beleza? Saskia Câmara, mora lá nos Estados Unidos, sempre deixando um alôzinho, lição maravilhosa. Obrigado, Saskia, é importante deixar lá umas letrinhas, isso gera engajamento e divulgação gratuita na plataforma para seus amigos aí nos States. Esmeralda Viana, minha sogra querida, essa lição está muito boa, o dia que a gente estuda é um aprendizado melhor ainda, ela deixa um monte de coração, isso aí, sogrinha, se Deus quiser, em novembro estaremos aí, nesse feriadão do dia 2. Hilda Pinheiro diz assim, bom dia família entrelinhaniana, Lúcio, Alexandre, Marcos, Ricardo nos devendo a sua artilharia hebraica que amamos tanto. Estamos assistindo aqui de uma consulta médica enquanto aguardamos. O Ian dói do fígado, alguns remédios fortes porque ele não come besteira nem refrigerante, né? Mas muitos remédios, orem por ele, que é assim mesmo a vida, né? Toma um remédio, quem lê a bula do remédio vê, né? Faz bem para isso e mal para 5 coisas, mas temos que tomar os remédios para ajudar aí no tratamento. Sandra Bittar já deixa a oraçãozinha aqui, orando pelo nosso querido Ian. Ian, meu irmão Lúcio também manda um abraço, um beijão para você e que você já esteja melhor quando você estiver ouvindo esse comentário lido, beleza? Marinalva Ferreira, oi gente linda, que Deus abençoe esse trimestre, que bênção é esse trimestre na verdade, lição linda, nos faz sentir Jesus bem perto de nós, abraço aqui de Astúrias, Espanha, mantendo sempre o engajamento e um monte de espanhóis recebendo, né, do YouTube a sugestão, vamos assistir esse canal, vamos assistir o canal. Sandra Bittar, além de orar pelo Ian, ela também traz o comentário dela aqui. Olá meninos e a grande família Entre Linhas. Aqui no Rio de Janeiro está um frio com o qual não estamos muito acostumados, mas o calor está previsto. E vocês, tudo bem? E o Ricardo? Nossas saudações para ele e breve retorno. Né? Graças a Deus estamos bem aqui. Rio de Janeiro com frio, né? É difícil, Sandra. Que bom, curto, frio um pouquinho, mas já o calor volta. Aqui já peguei 40 graus hoje. Era 9 horas da manhã, né, pedalando. Conhecer um pouco mais de João Batista nos mostra que ele trouxe uma variedade intensa de testemunhos. Testemunhos de Cristo, né? Dos mais diferentes camadas sociais, culturais e etnias. As pessoas passam a reconhecer que Jesus é mais que um profeta. Ele é o Messias. João Batista, nos escritos de João Evangelista, é considerado como aquele que veio apresentar a Cristo. João Batista cumpriu a missão e sai de cena. Alguns que seguiam João Batista acreditavam que ele era o próprio Messias, mas João Batista não era a luz, ele veio para anunciar a luz. Outro personagem muito marcante foi Nicodemos, né, o qual entendia qual era o papel do Messias. Na citação, nascer de novo, Jesus fez Nicodemos entender sobre a transformação espiritual, renascer no Espírito Santo para ser transformado de dentro para fora. Depois do encontro com Jesus, Nicodemos passou a estudar as Escrituras Sagradas de forma diferente para realmente conhecer a Deus. Sim, a missão de João Batista foi um sucesso, pois ele preparou o caminho para apresentar o Messias. E eu paro aqui no meio do comentário para comentar, e é exatamente o que a gente faz no estudo bíblico, sabe? Você começa a estudar a Bíblia com as pessoas, elas começam a ler a Bíblia de outra maneira. Não é você que está ensinando, o Espírito Santo vai abrindo a mente dela e ela começa a ler a Bíblia e ela começa a entender a Bíblia. E não por causa do professor, por causa do tutor, não. Ela vai entendendo, o Espírito Santo dá esse dom. Foi assim que aconteceu comigo, comecei a ler a Bíblia, eu nunca entendi a Bíblia. Você começa a ler a Bíblia, né? E você começa a entender, claro, dentro lá dos temas, com a guia, mas é incrível como você vai aprendendo a ler, né? Que é o que Nicodemos, a Sandra Bittar comenta sobre Nicodemos, né? E continuando aqui, deixa eu só ver aqui, conduzir pessoas a Jesus, sejamos o João Batista.
Natanael também foi uma figura interessante, pois ao encontrar com Jesus, de imediato, ele percebeu quem era Cristo, pois a primeira reação de Natanael foi de preconceito. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E assim Felipe nos deixa uma lição muito importante, qual seja experimentar que a própria pessoa descubra a verdade. Devemos buscar não impor nosso entendimento, não discutir, e sim agir como Cristo, estendendo as mãos, acolhendo, independentemente de quem seja, independente de qualquer situação, o Espírito Santo sempre nos guiará. Muito feliz e muito agradecida por vocês em facilitar o conhecimento da palavra. Deus abençoe seus familiares e também a todos que, direta ou indiretamente, fazem parte aqui do Entre Linhas e permite que ele exista. Hashtag fui até ao fim, hashtag onde está o Ricardo, grande abraço da irmã Sandra Bittar. E terminando aqui o último comentário é da Cleolírios Pereira. Amo vocês, volta Ricardo. João Batista também tinha seus questionamentos. Se ele é o Messias, por que não me tira da prisão? Por que entrou aqui sendo ignorado por ele? Porque ele entra aqui, porque estou aqui, sendo ignorado por ele, como nós mesmos temos nossas dúvidas quando somos perseguidos de alguma forma. Boa tarde, meus irmãos. Quanto ao questionamento de João Batista, ele se preocupou em mandar perguntas a Jesus, porque ele já estava preso. Queria saber se havia cumprido a sua missão de precursor. Legal, pessoal, valeu pelo comentário, pelo menos os comentários que nós tivemos até aqui na quarta-feira, após o culto. Estamos gravando, bem tardezinha, mas deu tempo aí de ler pelo menos o que apareceu para mim, 33 comentários aqui. Beleza, pessoal? Valeu mesmo pela sua participação. Mas vamos então ao que nos interessa, a doxologia. Vamos estudar um pouquinho mais sobre esse povo samaritano e o testemunho dos samaritanos, que essa mulher samaritana fez o que muitos judeus não foi capaz de fazer, beleza? Em oração, vamos buscar o Senhor. Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, mais uma vez lhe agradecemos, Senhor, pelo ar que nós respiramos, pelo sopro de vida que há em nossos corpos ainda, Pai. Claro que às vezes pelo pecado debilitado, pelas injustiça, às vezes pela intemperança, mas aqui estamos, gratos a Ti porque o Senhor tem cuidado de nós. Nesse momento, clamamos pela misericórdia, pela Tua graça, que seja derramada aí sobre o Alexandre, o Marcos, André, a mim, ao ouvinte, para que possamos aprender sobre mais esse testemunho, Senhor. Que saibamos pensar, lidar, agir como o Senhor deseja que façamos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então chega aí, Alexandre, agora com o microfoninho de novo, Vocês viram, pessoal? O negócio está ficando chique. Agora é com você, Alexandre. Olá, pessoal do canal Entre Linhas. Uma alegria e uma satisfação para mim estar aqui para estudarmos juntos mais uma lição da Escola Sabatina. Lição de número 5, que tem por título Testemunho dos Samaritanos. Na lição da semana passada a gente viu vários testemunhos de João Batista, de Filipe, de Natanael, do próprio apóstolo João, de Nicodemos. Agora a gente vai ver testemunhos, mas não de judeus, de samaritanos, e testemunho aos samaritanos também. O verso para memorizar é de uma conversa já muito conhecida, de uma passagem já muito conhecida, que é a conversa de Jesus com a mulher junto ao poço, que está lá em João 4, 42, e diz assim: E diziam à mulher, agora, não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Essa conversa ela acontece primeiro, entre Jesus e a mulher junto ao poço, e essa mulher vai e testemunha de Jesus na sua cidade, para os outros samaritanos. Depois, por intermédio dela, eles chegam até Jesus e eles passam a crer em Jesus. E aí nós temos esse diálogo, eles falando para a mulher: antes nós acreditávamos por causa daquilo que você falou, mas agora nós acreditamos por aquilo que nós mesmos ouvimos. Na lição de sábado, eu gostaria de explorar um pouquinho a compreensão da geografia e da história da região da Judéia e entender ali quem eram os samaritanos e quem eram os outros povos, como que ficava a distribuição administrativa dessa região.
Eu vou pedir para o Lúcio tentar colocar o mapa. O Lúcio faz a edição, né? Eu vou pedir para o Lúcio tentar colocar o mapa agora para vocês verem. Não sei se ele vai conseguir. Se ele conseguir, ótimo. Se ele não conseguir, vocês podem pesquisar na internet aí um mapa da região da Judéia nos tempos de Jesus e vai ter ali as divisões administrativas. Vamos entender um pouquinho de história, né? A região da Judéia ela era controlada por Herodes o Grande, na época do nascimento de Jesus. Esse Herodes é o rei Herodes que tentou matar Jesus e que matou ali as crianças, né? Herodes o Grande, ele morre e o seu reinado passa para 3 de seus filhos. Ele é dividido entre 3 de seus filhos. Herodes o Grande, gente, ele não era um rei independente. Ele era aquilo que era chamado de tetrarca, quer dizer, ele era um rei vassalo de Roma. Ele precisava pagar imposto para os romanos. Depois que Herodes morre, o seu território ele é dividido. A região da Judéia e a região onde hoje fica a faixa de Gaza, a Judéia é o entorno de Jerusalém, que pega ali até Belém, e vai ao norte até a região da Samaria, né? A região da Judéia ficou para Arquelau, que era filho de Herodes. A região ao norte, onde hoje fica a região das colinas de Golã, é uma região que fica hoje no sul da Síria, é uma região que está por ocupação israelense, inclusive. Ela fica ao norte da região de onde Jesus vem, né, que é a Galileia, e a leste da região onde hoje fica o Líbano, né, a região da Síria na época. Então, essa região ela era chamada Itureia ou Gaulanítide, e ela passou para Filipe, que era um filho de Herodes o Grande. O outro filho de Herodes o Grande é Herodes Antipas. E o Herodes Antipas vai ficar com 2 regiões. A região da Galileia e a região que é chamada de Pérea. A região da Pérea é uma região que fica a leste do Rio Jordão. Então o Rio Jordão ele sai do Mar da Galileia, ele segue ao sul, vai cair no Mar Morto, e a leste do Rio Jordão fica essa região da Pérea, que pertencia a Herodes Antipas. Então o Herodes Antipas ele tinha 2 regiões sob seu comando, que eram a Galileia e a Pérea. Ao norte da Pérea ficava a região das Decápolis, que eram 10 cidades que tinham governos semi-autônomos, cada cidade tinha o seu governo próprio, e elas eram também vassalas de Roma, pagavam imposto para os romanos. E a região que ficou para Arquelau, né, que é a região que engloba ali a Judéia, a região da Filistia, né, que fica a faixa de Gaza hoje, que Israel está bombardeando, e a região de Samaria, que ficou para o filho Arquelau, ela foi tomada dele pelos romanos. Ele não estava fazendo um bom governo, tem uma história aí de que ele era uma figura autoritária, muito violenta, que estava tendo revolta popular. E os romanos decidiram colocar um governador romano direto para administrar essa região da Filistia, da Samaria e da Judéia. E esse governador romano que chega é Pôncio Pilatos. Então a gente conseguiu ter um panorama geral aqui da divisão administrativa da região. Quando você olha no mapa, se você conseguir olhar o mapa aí, seja o que o Lúcio colocar, seja qualquer outro mapa que você encontrar pela internet, você vai ver que a Samaria, ela separava a região da Judéia ao sul da região da Galileia ao norte, quase na fronteira com a Síria. A Samaria, ela era administrada pelos romanos. A Galileia era administrada por Herodes Antipas, vassalo, pagador de imposto
dos romanos, mas com governo semi-autônomo. A história que a gente vai estudar é de um momento em que Jesus está saindo da Judéia e ele vai atravessar a Samaria para ir até a Galileia. Como era a relação desses povos? Como era a relação dessas pessoas? O galileu, Jesus, Pedro, João, André, o galileu, ele era visto como uma figura briguenta. Os galileus eram rebeldes. Vários movimentos nacionalistas vinham da Galileia. Talvez, inclusive, por a Galileia ser uma região de fronteira, ser uma região que tinha muita miscigenação. As pessoas de Jerusalém, da Judéia, que é o entorno de Jerusalém e de Jerusalém, olhavam para os galileus como se os galileus fossem menos santos, menos puros, mais miscigenados, ou seja, mais próximos dos gentios, e como se fossem uns caipiras briguentos, que não aceitavam o domínio romano, que não aceitavam o domínio político romano e que brigavam o tempo inteiro. O pessoal da Pérea, que é essa região que fica a leste do Jordão, eles também eram vistos como caipiras. Eles eram vistos como pessoas rústicas, mais simples, de menos estudo, pessoas que vêm ali da região que era mais agrícola, que era mais de pescadores, no caso da Galileia também. Então, os judeus da Judéia, especialmente de Jerusalém, olhavam com desprezo para os galileus. A parte ao norte da província da Judéia, que era chamada de Samaria, ela era um problema para os galileus, porque os galileus seguiam a religião judaica. E para saírem da Galileia e irem até Jerusalém para adorar no templo, para fazer os ritos religiosos que o judaísmo demandava, eles precisavam atravessar a terra da Samaria. O caminho alternativo que geralmente se seguia era o caminho que levava a passar pela Pérea, também domínio de Herodes Antipas. Se você conseguir olhar no mapa, você vai ver que para sair da Galileia e ir até a Judéia, até Jerusalém, passando pela Pérea, você tinha que fazer um cotovelo, você tinha que fazer um desvio enorme. Gastava mais tempo, demandava mais esforço, só que assim você conseguia evitar de passar pela Samaria. O que era Samaria agora? Vamos lá. Quando acontece a divisão do reino de Israel, após ali a morte do rei mais sábio, né, do rei Salomão, quando acontece a guerra civil e a divisão do reino, a parte norte torna-se o reino de Israel e a parte sul torna-se o reino de Judá. A parte norte, o reino de Israel, foi invadido pelos assírios e foram levados para o cativeiro assírio. A parte sul, Judá, permaneceu mais tempo independente, até que depois foi invadido pelos babilônicos, foram levados para o cativeiro babilônico, a história que a gente encontra lá do profeta Daniel. Os assírios, que também foram dominados pelos babilônicos depois, eles tinham a prática de fazer migrações forçadas dentre os povos conquistados. Não eram só os assírios, gente. Os babilônicos faziam a mesma coisa, os persas faziam a mesma coisa. Para criar meio que uma unidade territorial dentro do seu império, forçava a migração de povos de um canto do império para outro, como uma forma de estabelecer controle. Os samaritanos eram fruto dessas migrações. Eles eram um povo misto, formado por judeus, formado por gregos, porque depois dos babilônicos, depois dos persas, Alexandre o Grande invadiu ainda a região. Os samaritanos eram um povo misturado e que religiosamente seguiu um rumo diferente do rumo de Judá. Eles construíram um templo próprio para si,
E quando Judá volta do cativeiro persa, lá a Bíblia também narra a reconstrução do templo, né, o segundo templo de Jerusalém. Os samaritanos fizeram um esforço para impedir a reconstrução de Jerusalém e a reconstrução do templo. Então eles boicotaram o processo de reconstrução do templo e de Jerusalém. Ali nós temos a semente de uma inimizade que se prolongou depois. Depois da queda do Império Persa, vêm os gregos, ou macedônicos, né? O Império Helenista com Alexandre o Grande, domina toda a região, vem uma mistura religiosa, novas migrações, aí surgem as Decápolis. As Decápolis eram 10 cidades, a palavra Decápolis, né, vem de Deca, que quer dizer 10, e Polis, que quer dizer cidade. Então, Decápolis, as 10 cidades. Eram 10 cidades de colonização macedônica, grega, que ficava à margem do Jordão ali. Então, a margem leste ao norte da região da Pérea. Então, havia ali um conjunto de povos, uma mistura de povos, uma confusão de povos. A história do endemoniado de Gadara, lá, por exemplo, é na região da Decápolis, então é colonização grega. Percebe como a identidade étnica do Galileu era um negócio frágil? O judeu olhava para o Galileu com um nariz torcido, porque o Galileu ele estava lá, perto da Samaria, perto da Pérea, perto de Decápolis, perto da Assíria. Da Síria, desculpe, não da Assíria. Então, o Galileu ele já tinha aí um complexo de não ser bem visto pelo judeu. Então, ele era aquela pessoa que estava tentando o tempo inteiro se provar. Não, eu sou mais santo, eu sou judeu também. Eu estou no norte, eu sou galileu, só que eu sou judeu, eu sigo o judaísmo. Por isso o Galileu tinha muito ódio do samaritano. O samaritano forçava ele a fazer um caminho mais longo. O samaritano, e se afirmar superior ao samaritano, era uma forma do Galileu se afirmar também enquanto judeu. E os samaritanos não gostavam dos galileus, eram desprezados pelos galileus e desprezavam os galileus, da mesma forma como desprezavam os judeus. Esse é o cenário da região. Espero que você tenha conseguido ver o mapa do Lúcio. Se você não conseguiu, dá uma pausinha no vídeo, pesquisa aí as províncias no tempo de Jesus e dá uma olhada no mapa. Vai servir para a gente ter uma compreensão melhor do que acontece agora na lição de domingo. A lição de domingo tem por título o contexto do encontro. O texto de referência está ali em João, capítulo 4, versículo de 1 até 9. E aí nós temos a situação já que leva, na pergunta 1, né, o que levou Jesus a atravessar a Samaria. Qual é o contexto desse encontro, então? Jesus ele sai da Judéia, como eu falei, ele está indo para a Galiléia. E Jesus escolhe, por algum motivo, que a gente sabe qual era, ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo para um encontro muito especial, Jesus escolhe não desviar pela Pérea, mas ele escolhe atravessar a Samaria. Ele escolhe ir pelo caminho mais rápido, mais perto, mas que era o caminho mais perigoso também, porque levaria ao encontro com os samaritanos, os odiados samaritanos. Por que Jesus sobe para a Galiléia? Havia um burburinho na região da Judéia de que Jesus estava batizando. Na verdade, o apóstolo João fala que quem batizava eram os seus discípulos. E Jesus estava batizando mais do que João Batista. Então, o ministério de Jesus estava crescendo mais que o ministério de João Batista. Embora João Batista tivesse dito, é necessário que ele cresça e eu diminua, embora os discípulos, alguns de João Batista, a gente viu na lição passada, como o próprio André e como o próprio João, deixassem de seguir João Batista para seguir Jesus, e João Batista estivesse tranquilo com isso, aprovasse isso, havia um melindre ainda entre os discípulos de João Batista e Jesus, alguns dos quais olhavam para Jesus como se o ministério de Jesus estivesse ofuscando de João Batista. E era para ofuscar mesmo, diz o próprio João Batista. Outra questão é que quando Jesus começa a brigar mais,
Os fariseus, que antes já se preocupavam com João Batista, começam a se preocupar com Jesus e começam a olhar para Jesus também. Talvez Jesus não quisesse atrair tanta atenção naquela região, naquele momento. Talvez Jesus não quisesse atrair a inimizade dos fariseus tão fortemente naquele momento, quando a obra de João Batista ainda não tinha sido completada. O caminho não tinha sido totalmente aberto ainda, vamos pensar assim, né? A voz que clama no deserto deve aplainar as estradas, preparar o caminho para a vinda do Messias. E João Batista permanece ali, pregando, enquanto Jesus retorna para a Galileia. E Jesus retorna passando pela Samaria. Ele quer forçar um encontro. Ele quer se encontrar com uma mulher. Lá na Samaria, João capítulo 4, versos 5 a 9, Jesus se encontra com uma mulher junto ao poço. E Jesus pede para essa mulher água. A reação dessa mulher é de imediato uma reação de estranhamento. Como tu, sendo um judeu, pede água para mim, que sou samaritana? A questão para reflexão lá no finalzinho da lição de domingo é uma questão bem interessante. Diz assim: quais são os tabus da sua cultura que podem dificultar seu testemunho aos outros? Como podemos ir além desses tabus? Comente com a classe. Que elementos de discriminação, gente, que nós temos que podem nos impedir de pregar para alguém, de alcançar alguém com a palavra de salvação? Os galileus aqui eram cheios de melindres, cheios de preconceitos, cheios de ódio acumulado ao longo de gerações com relação aos samaritanos. Os samaritanos com relação aos galileus. Os galileus com um complexo de inferioridade tremendo com relação aos moradores da Judéia. Os moradores da Judéia, de Jerusalém, com uma noção ensimesmada, soberba, de que eles eram superiores a todos os outros judeus da diáspora, né, que estavam espalhados pelo mundo. Percebe como essas picuinhas, como essas mesquinhezes, essas mesquinharias, elas atravancavam o avanço do evangelho. E Jesus vem para salvar todo o povo, tribo, língua, nação. Jesus vem para salvar todo mundo, não tem espaço para discriminação no reino. A lição de segunda-feira agora é a resposta de Jesus à pergunta da mulher. A mulher pergunta, né? Como que você, sendo um judeu, pede água para mim, que sou uma samaritana? E Jesus vai falar, né? Se você me conhecesse, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu te daria a água viva. A resposta da mulher samaritana fala muito sobre o conflito entre samaritanos e judeus. A mulher fala assim: és tu maior que nosso pai Jacó? Percebe que ela fala: eu sou filha de Jacó. Assumir-se enquanto filha de Jacó era uma afronta. A mulher estava provocando aqui Jesus, estava provocando esse judeu, esse galileu. Olha, eu também sou filha de Jacó. Esse exclusivismo judaico que vocês pensam aí, eu também sou descendência de Jacó. Eu também sou descendência de Israel. És tu maior que nosso pai Jacó? E aí Jesus responde: quem beber da água desse poço vai ter sede de volta, mas quem beber da água que eu der jamais terá sede. E a mulher fala: me dê dessa água para que eu não volte a ter sede, eu não precise vir no poço tirar novamente. Quem era essa mulher? Nós sabemos que essa mulher, ela estava num poço que ficava longe da sua cidade, da sua casa, num horário que era terrível para buscar água. Imagina você num sol escaldante da região do Oriente Médio, carregando um vaso pesado de água, 2 vasos pesados de água, caminhando naquele sol do meio-dia, torrando a moleira. Por que que essa mulher estava num poço distante no horário do meio-dia? Essa mulher não queria se encontrar com as outras mulheres. Ela não queria se encontrar com as outras mulheres porque ela tinha uma história de dor, uma história de adultério, uma história de preconceito e de discriminação. Se a gente está falando aqui de preconceito e discriminação como um elemento que atrasa o avanço da obra, essa mulher é um exemplo.
essa mulher, ela era discriminada pela sua cidade, pelos seus samaritanos. Então, ela não era só uma samaritana, ela era uma samaritana desprezada pelos outros samaritanos. Uma questão muito interessante é que Jesus, ele não oferece o favor de princípio, ele pede um favor. Quando a gente pede um favor, nós colocamos a pessoa para quem nós pedimos o favor numa posição de poder. Jesus estava aqui empoderando essa mulher samaritana, ele estava falando, eu dependo de você. Isso era uma forma de garantir simpatia, de conseguir aproximação dessa mulher. É uma estratégia muito inspirada e inspiradora essa que Jesus toma aqui. A lição de segunda-feira tem na sua segunda questão a abordagem do assunto da água viva. Jesus falou que quem bebesse da água, ele se tornaria uma fonte de água viva a jorrar. Ele jamais teria sede. Não só não teria sede, como ele transbordaria e inundaria os outros com essa água viva. A gente tem duas referências sugeridas na lição, que são de Jeremias e de Zacarias, que falam de água viva. O texto de Jeremias 2,13 fala que o povo deixou as águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, cisternas podres. O texto de Jeremias 2,13, ele é escrito antes do cativeiro babilônico. Então lembra quando a gente falou lá dos reinos de Judá, de Israel, que Israel foi invadido pela Síria e Judá foi invadido por Babilônia depois? Esse texto de Jeremias é de antes do cativeiro babilônico. Depois, durante o cativeiro, Jeremias vai escrever Lamentações de Jeremias. Jeremias está falando aqui que o povo abandonou as águas vivas. Essas águas vivas aqui representam a mensagem da pureza religiosa, da vida que vem de Deus, da justiça ao órfão e à viúva, do sacrifício ao Deus verdadeiro, dos mandamentos de obediência ao Deus verdadeiro, da Torá, da lei de Moisés. Então o povo abandonou isso e cavou para si cisternas rotas, poços podres. Quer dizer, o povo se debruçou e adorou a Baal, se debruçou e adorou a outros deuses, a deuses estranhos, sacrificou nos altos, ergueu para si altares. Então, aqui a água viva tem a ver com uma pureza espiritual, enquanto as águas rotas têm a ver com uma vida contaminada pela impureza. O texto de Zacarias, ele foi escrito após o cativeiro persa. Então, vem Jeremias, o povo é levado para o cativeiro, fica no cativeiro babilônico, vem o cativeiro persa, o povo volta do cativeiro persa, e aí é escrito o livro de Zacarias. O livro de Zacarias é recheado de mensagens e imagens messiânicas. É a promessa da restauração, a promessa da nova terra, a promessa da nova Jerusalém, a promessa da reconstrução. E aí o livro de Zacarias fala, naquele dia sairão de Jerusalém águas vivas. Aqui está falando de um reflorescimento, de um renascimento, de uma purificação do povo que está presente na figura do Messias. Jesus, ao falar, olha, eu tenho água viva, você vai ser uma fonte a jorrar. Jesus está falando, gente, compara com o texto de Zacarias. Jesus está falando para essa samaritana, você faz parte da promessa de Zacarias. Sairão de Jerusalém águas vivas. Eu, Jesus, sou a água viva que vem de Jerusalém, que vem dos judeus. Lembra que Jesus nasceu em Belém. Belém fica perto de Jerusalém, na Judéia. Belém não fica na Galiléia, lá no norte. Então Jesus é essa água viva que vem. Mas Jesus fala para essa mulher que aquele que bebe dessa água se torna ele próprio uma fonte a jorrar. Jesus está falando para uma samaritana o seguinte, olha, tem espaço para você na promessa dos judeus. Tudo bem que você é samaritana e eu sou judeu. Me dá dessa água para beber. Porque eu vou te dar de uma água que é superior. Eu vou te dar a possibilidade de você participar de algo que é muito maior.
que é a promessa feita lá em Zacarias. Detalhe, gente, tanto Zacarias quanto Jeremias eram textos que não eram aceitos pelos samaritanos. Os samaritanos só aceitavam o Pentateuco de Moisés. Jesus aqui está fazendo uma referência a textos que eram dos judeus. Ele está pregando para uma samaritana. Essa samaritana, ela vai poder participar da promessa. A gente, quando lê os textos dos evangelhos, muitas vezes nos associamos aos judeus, né? Como se nós fôssemos judeus. Ainda mais os adventistas, a gente guarda o sábado, a gente não come carne de porco, então nós somos como os judeus. E nos identificamos muito com os judeus. Gente, para os judeus, nós somos menos que os samaritanos. Nós somos gentios. A promessa que Jesus faz para essa samaritana é a promessa que Jesus faz para nós. A água viva que se torna uma fonte a jorrar dentro dela, ela pode estar dentro de você e estar dentro de mim também. Mesmo que nós não sejamos da semente física de Abraão, mesmo que nós não sejamos descendentes diretos de Israel, nós somos ramos enxertados na videira verdadeira. Nós participamos dessa promessa por meio de Cristo Jesus. A fonte a jorrar a partir de Jerusalém. A fonte que jorra água viva. Gostei muito de estudar essa lição. Vocês cheguem na terça agora com o Marcos André, ainda no encontro da mulher junto ao poço com Jesus. Por enquanto, o meu abraço e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado também a você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Que bom que você chegou até aqui. E agora juntos vamos dar continuidade ao estudo da lição a partir da lição de terça-feira, que tem o título Senhor, dê-me dessa água. O título da lição é uma frase da mulher samaritana. E o autor começa aqui com um texto de Ezequiel que diz assim: Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos. Ezequiel, capítulo 36, versos 25 a 27. E o autor pergunta o seguinte: como esse texto reflete as verdades que Jesus procurou transmitir a Nicodemos e à mulher samaritana? A Nicodemos, Jesus disse que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A mesma coisa ele diz para a mulher samaritana. Ele se apresenta como uma fonte de água a jorrar, uma água que entra dentro de você e você mesmo se torna também uma fonte de água. Então Jesus usou uma promessa do Antigo Testamento para apresentar-se como a fonte de água viva, para apresentar-se como o cumprimento dessa promessa. O autor diz aqui que em ambos os casos Jesus procurou alcançar essas pessoas com verdades espirituais. Eles não entenderam o que Jesus quis dizer. Tanto Nicodemos quanto a mulher, eles fizeram perguntas baseadas apenas em coisas naturais e não em coisas espirituais. Por exemplo, Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer de novo? Como poderia voltar ao ventre materno? Então ele estava relacionando a fala de Jesus a termos físicos apenas. E embora Jesus estivesse falando de coisas espirituais, a mulher samaritana da mesma forma. Então, quando Jesus ofereceu a água viva, a mulher pediu água literal. É impressionante que a conversa tenha mudado tão rapidamente do pedido de Jesus para um pedido da mulher, porque Jesus chegou pedindo água, a água do poço, e em seguida ele disse que tinha uma fonte de água e ela começou a pedir água para ele. Então a conversa se inverteu completamente. Aí João, no capítulo 4, verso 16, então Jesus mudou abruptamente o tema da discussão, convidando a mulher a chamar o seu marido. Por que essa mudança? As ações da mulher indicavam que ela estava fugindo do verdadeiro problema. A mulher precisava confrontar a sua realidade para encontrar a cura. Aí tem um texto aqui de O Desejado de Todas as Nações que diz assim: antes que aquele coração pudesse receber a dádiva que Cristo ansiava lhe conceder, seria preciso que fosse levado a reconhecer o seu pecado e o seu Salvador. Então, ela tanto precisava reconhecer
que ela era pecadora, que ela tinha falhas de caráter, falhas na sua conduta, e reconhecer também que necessitava de salvação, necessitava de um Salvador. E na parte de quarta-feira, o autor nos dá o título A Revelação de Jesus. Então, João, no capítulo 4, versos 16 a 24, o que Jesus fez para demonstrar àquela mulher que ele conhecia os seus segredos mais profundos. Qual foi a reação dela? Então, Jesus demonstrou que conhecia o passado dela, conhecia a condição dela, e isso fez com que ela o reconhecesse como um profeta. Embora a mulher reconheça que Jesus era um profeta, ela fugiu do assunto, fugiu da pergunta dele e levantou uma questão que poderia, se Jesus não estivesse preparado, se Jesus não fosse Jesus, né, se fosse um de nós, poderia começar ali um embate e Jesus poderia perder aquela mulher. Ela perguntou qual era o lugar correto para adorar a Deus. E, em resposta, Jesus salientou que os samaritanos adoravam quem não conheciam. A adoração deles era uma mescla de judaísmo e paganismo. Os judeus adoravam a um Deus que se revela. Em outras palavras, né, Jesus estava dizendo que eles precisavam ainda conhecer o Deus verdadeiro. Os samaritanos precisavam conhecer o Deus verdadeiro. A adoração ao Deus verdadeiro não está vinculada a um lugar, portanto, a pergunta dela não fazia o menor sentido. A discussão sobre um local de adoração que era tão relevante para eles, né, para aquele povo, os judeus e os samaritanos brigavam por causa disso, era irrelevante para a conversa. Então, Deus é espírito e procura aqueles que adoram em espírito, foi o que Jesus disse. A mulher aceitou a nítida verdade transmitida por Jesus e estava pronta para receber mais. Então Jesus, sendo Jesus, né, ele não entrou num embate, não entrou numa discussão que acontecia há milênios e foi direto ao ponto que realmente importava. Aí em João, no capítulo 4, os versos 25 e 26, como Jesus revelou a sua identidade. Então, quando a mulher citou sobre o Messias, né, quando a mulher falou que aguardava o Messias, Jesus declarou diretamente ser ele o Messias. O autor destaca aqui que essa foi a única vez antes do seu julgamento em que Jesus disse claramente que há alguém que ele era o Messias. Em outras ocasiões, ele apenas apresentava evidências, né? Por exemplo, quando João mandou perguntar se ele era o Messias ou se deveria vir outro, ele começou a realizar curas que estavam profetizadas em Isaías, no capítulo 35. Ele começou a curar cegos, fazer algumas coisas, e os discípulos viam os sinais e então ele disse, vai, fale para João o que está acontecendo. Ou seja, ele declarou que ele era o Messias, mas sem falar abertamente. Mas a mulher foi, então, o único caso no Novo Testamento, né, o único caso na Bíblia, em que Jesus declara ser ele o Messias, com exceção do julgamento, que era o momento que ele estava já sendo condenado ali. Ele foi perguntado a esse respeito também e respondeu. Eu acho que a grande questão aqui é essa pergunta, né? A pergunta direta de um coração sincero, de uma pessoa que realmente quer conhecer aquela verdade. Então Jesus declarou. E ele não fez isso para uma grande multidão, para um líder importante, mas para uma mulher samaritana anônima que estava sozinha junto ao poço de Jacó. Jesus está interessado em qualquer pessoa solitária que se sinta excluída ou sozinha. Jesus está interessado em todos nós. Ele tem respostas para as nossas questões quando nós vamos a Ele com um coração sincero. Assim, para aquela mulher que não só pertencia a uma outra cultura, mas que também não tinha o melhor caráter moral, ou seja, ela tinha um passado meio obscuro, né? Jesus revelou abertamente quem ele é. E tendo revelado à mulher que conhecia seus segredos mais obscuros, Jesus também lhe deu um grande motivo para crer nele. Então aqui Jesus fez a obra evangelística completa, né? Ele deu testemunho, apresentou provas e respondeu às questões que eram relevantes para a mulher. Aí o autor nos pergunta aqui no rodapé, pense nessa história e responda por que o evangelho precisa quebrar as barreiras
que nós, seres humanos, criamos contra outras pessoas, porque Jesus veio para todos, né? Nós devemos nos lembrar que Jesus, ele é o nosso Salvador. Tem uma passagem em Lucas, né, que é muito interessante, que existiam 10 leprosos e um deles era samaritano, e eles estavam juntos, porque eles eram leprosos, já eram excluídos sociais mesmo, e eles eram judeus, e um era samaritano, e eles estavam convivendo pacificamente, coisa que não acontecia naturalmente. Então, a condição deles, a condição de impuro, a condição de leproso, fez com que eles estivessem juntos. Se nós nos lembrássemos que todos nós somos pecadores, nós não iríamos ter preconceito contra pessoas de outras religiões, nós não iríamos ter preconceito contra homossexuais, nós não iríamos ter preconceito contra pessoas que nós consideramos excluídas do reino de Deus, porque nós também somos excluídos do reino de Deus. Se nós não tivéssemos um encontro com Jesus, nós estaríamos naturalmente fora do reino de Deus. Então, nós precisamos nos reconhecer como pecadores, só nós temos pecados diferentes, aí nós consideramos o pecado de outras pessoas mais grave do que o nosso. Então, eu almejo por um dia em que a igreja vai estar mais receptiva a pessoas que hoje não estão, porque hoje nós, de certa forma, né, com o nosso comportamento, nós acabamos excluindo pessoas, né, porque nós julgamos pela maneira de vestir, pela maneira de falar e tudo mais. Nós precisamos ser acessíveis para todas as pessoas, nós precisamos aprender com Jesus a nos misturarmos com outras pessoas sem nos contaminar, né? Então, o grande segredo de Jesus é que ele comia com os pecadores, mas ele não era um pecador. Nós precisamos estar junto com as pessoas, influenciando e não sendo influenciado. Hoje nós somos muito mais influenciados pela cultura, pelo meio, do que temos capacidade de influenciar. Nós precisamos ser um sal com mais sabor, né? Nós estamos perdendo o sabor. É só uma reflexão aqui, né? Então, na parte de quinta-feira, nós temos o título O Testemunho dos Samaritanos. Aí lê João no capítulo 4, versos 27 a 29, que ações surpreendentes a mulher tomou. Então, a mulher abandonou o cântaro ali, né? Quando os discípulos chegaram, ela abandonou o seu cântaro e foi até a cidade, né? Nós estudamos nas lições anteriores que provavelmente a mulher ela ia àquele horário para evitar o encontro com multidões, para evitar o encontro com outras pessoas. Então agora ela toma o caminho contrário, ela vai ao encontro das pessoas para proclamar que tinha encontrado o Messias. Ela disse, não seria esse o Messias, né? A mulher, entretanto, deixou seu cântaro e correu para a cidade a fim de compartilhar o que acabara de vivenciar com Jesus. Esse é o testemunho poderoso, né? Quando você fala daquilo que você vivenciou, quando você fala daquilo que ocorreu na sua vida. Então, às vezes nós nos esforçamos tanto para esconder o nosso passado, né, que nós não fortalecemos o nosso testemunho, né? Então, João capítulo 4, verso 30 a 42, o que aconteceu após esse encontro e o que ele ensina sobre como o evangelho pode ser proclamado. Os samaritanos foram ao encontro de Jesus e ele viu nos samaritanos um campo fértil. Jesus chamou os discípulos para uma ação missionária urgente. Jesus falou, vocês estão dizendo que o campo não está pronto para a colheita ainda, mas eu vejo um campo pronto para a colheita antes do tempo, né? Então, aqueles samaritanos que eram considerados excluídos pelos judeus e naturalmente pelos discípulos também, Jesus viu ali um campo missionário. Então, o propósito de Jesus era levar pessoas à salvação. Ele aproveitou aquela ocasião para ensinar aos seus discípulos a urgência de compartilhar o evangelho com todas as pessoas, mesmo com aquelas que são diferentes de nós. Existem muitos pontos altos no Evangelho de João e certamente esse é um dos pontos altos, diz o autor aqui. Então, muitos samaritanos creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que contou. Ele me disse tudo que eu já fiz. João capítulo 4, verso 39. Os samaritanos pediram que Jesus ficasse com eles, o que não era natural dentro daquela rixa que havia entre eles, né?
O resultado foi que muitas outras pessoas creram em Jesus por causa da palavra que Jesus havia dito, né? E aí, olha só que interessante, né? Aí o que eles disseram à mulher, que é o verso para memorizar dessa semana, né? E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que Ele verdadeiramente é o Salvador do mundo. Então, esse texto aqui nos mostra que aquela mulher soube levar pessoas a Jesus. E aquelas pessoas passaram a ter uma experiência pessoal com Jesus e não apenas uma experiência terceirizada, né? Muitas vezes nós queremos que a experiência das pessoas com Jesus passe por nós, né? A gente é que quer ensinar todos os métodos, todas as coisas, e só os nossos métodos que são válidos, os outros métodos a gente despreza, mas não é esse o propósito, né? Nós precisamos despertar nas pessoas o interesse por Jesus para que elas tenham experiências pessoais com Jesus, porque, como eu disse, a experiência pessoal, o testemunho pessoal é um testemunho muito poderoso, né? Ela levou, então, aquelas pessoas para que cada uma pudesse ter essa experiência. Reflita sobre essa história. Quão poderoso pode ser o testemunho de uma só pessoa? Você é uma testemunha eficaz do que Jesus tem feito em sua vida? Primeiro, o que Jesus tem feito em sua vida? Você saberia testemunhar? Você saberia falar exatamente quais foram as transformações que Jesus fez na sua vida? Essa é a pregação eficiente, né? Quando nós aplicamos muita teologia, nós aplicamos muita falácia para pregar o Evangelho, às vezes o Evangelho perde o seu poder, porque o grande poder do Evangelho está na transformação. As pessoas vão a Jesus em busca de relevância, e a teologia ela só tem relevância se ela é transformadora, se ela transforma pessoas. Então, toda teologia que não aponta para Jesus como Salvador, como transformador de vida, é uma teologia que não tem sentido algum, que não tem poder, que não tem nada a contribuir com o Evangelho. Deus nos abençoe e possamos continuar dando testemunho a respeito das nossas próprias vidas, falar a respeito daquilo que Jesus transformou em nós, da nossa esperança em ver Jesus Cristo voltar, para que outras pessoas possam também se apaixonar por Jesus. Termino aqui essa minha participação, agora você fica com o Lúcio, com as perguntas de sexta-feira, e na semana que vem, se Deus assim nos permitir, estarei de volta aqui para o nosso encontro semanal. Um abraço, até a semana que vem, e agora é com você, Lúcio. Valeu, Marcos. Obrigado. Agora comigo aqui. Valeu também o Alexandre, mais uma vez, trazendo as reflexões muito boas. Hashtag volta, Ricardo. Você faz falta, rapaz. Volta, recupera aí seu pé. E vamos para frente. Meio capenga, mas apareça aqui. Vamos lá, as perguntas para a consideração de sexta-feira, pessoal. Nós temos aqui 4 perguntas. A primeira, assim, quais são os tabus e preconceitos encontrados na sua cultura que podem dificultar o seu próprio testemunho aos outros? E aí, pessoal, qual que é o tabu? Eu enfrento um tabu, vou compartilhar com vocês. Eu gostaria também, claro, de ler o seu tabu aí que você enfrenta na sua cultura. Mas como professor universitário, a gente tem um tabu, que eles falam assim, como que alguém cientista que estuda a Santa Madre Ciência acredita, num Deus, num algo imaginário, em algo que você não consegue tocar. E já fui, inclusive, questionado por um grande amigo meu, professor também, falou: Lúcio, eu não entendo, como você, sendo professor, pesquisador e tudo mais, e crê num Deus, E eu pude testemunhar para ele, falar do amor de Cristo, falar que nem tudo a gente entende, não por isso a gente não usa, Mas nós temos muito esse tabu, esse tabu de que o conhecimento é só o científico, Esquecemos do conhecimento do divino. Esquecemos aí da palavra de Deus que tem persistido durante séculos e séculos, está em nossas mãos para a gente estudar, apesar de muita luta, de muita gente refutar essa palavra, cada estudo, cada descoberta, ela só se reafirma, se alinhando à história, se alinhando aí aos vestígios arqueológicos, Pergunta 2. Por que Jesus teve uma recepção tão
calorosa entre os samaritanos, mas não entre alguns do seu próprio povo. Pessoal, o que vocês acharam? Depois que nós estudamos, né, a própria mulher samaritana foi uma discípula, né, de Jesus, levando a todos do seu vilarejo a ouvir sobre Jesus. E Jesus foi recepcionado calorosamente. E o seu próprio povo, muitas vezes, rejeitando. Sabe, irmãos, eu coloquei aqui uma palavrinha chamada orgulho. Muitas vezes o orgulho pode nos afastar da verdade. Muitas vezes você conhece a letra, você conhece hebraico, conhece história, você pode conhecer doxologia, pode conhecer doutrina, mas nada disso vai ter algum valor se você não conhecer a Cristo. Os samaritanos, não conhecendo direito nada, né, assim, vazios, praticamente ignorantes, né, quando vê a palavra, vê a verdade, eles acolheram Jesus. Já o judeu se achava cheio. Eu sei a verdade já, não preciso que ninguém me ensine nada. Eu já sei tudo que eu preciso saber eu já sei. E aquela história que eu gosto de sempre falar assim, né, pessoal, um copo cheio não cabe mais nada. Então a gente sempre tem que ter um copo meio vazio, para que sempre seja possível colocar mais coisa no nosso copo, no nosso conhecimento, nas nossas ações. Então tome cuidado aí com orgulho, pessoal. Pergunta 3, que é enorme essa pergunta 3, né? Dá para ir respondendo. Coloque-se no lugar da samaritana. Um estranho diz a ela que conhecia os seus segredos. Como o desconhecido poderia saber aquelas coisas? Não admira que ela tenha ficado impressionada com Jesus. Você crê que o Senhor sabe tudo sobre nós? Mesmo os segredos mais profundos que não gostaríamos que ninguém soubesse? Você crê nisso? O que você crê? Comenta aí agora, pessoal. Você crê que Deus sabe tudo? Uma pergunta, né? Fácil para quem estuda a palavra de Deus, né? Apesar disso, como Jesus tratou a mulher, conhecendo tudo que ela fez? De que modo Ele deseja lidar conosco, mesmo conhecendo os nossos segredos? Que conforto você encontra nessa verdade de que Jesus conhece, sim, todos os nossos segredos. E eu confesso para você, eu já trouxe esse testemunho aqui no canal. Eu venho de uma família católica, né? Eu perdi minha avó com 5 anos, que ela faleceu de câncer no pulmão. E eu fui ensinado, né, que vai para o céu, fica olhando por nós, Deus. E é interessante porque mesmo quando eu sumia lá no bairro, né, que meu bairro assim, acabava as casas, acabava o asfalto, e era plantação de soja, né? Plantação, cafezal, tudo mais. Mesmo quando a gente sumia, que ia bagunçar, eu sabia que a minha avó, na época, né, criança, 6, 7, 8, 10 anos, eu sabia que minha avó estava vendo, que não tinha como eu me esconder da minha avó, porque minha avó estava no céu olhando por mim, né? Ela estava com Deus e Deus estava olhando para mim. Então, assim, eu acho muito interessante minha família ter me passado essa verdade de que não tem como você se esconder de Deus. Claro que, coitados, né, na crença que eles tinham no momento, acreditavam que minha avó estava no céu também. Mas, de certa forma, o que eu quero trazer aqui é assim, eu tinha essa consciência que é impossível esconder. Então, não sei você, né, se você tem a consciência de que é impossível se esconder de Deus, né? No quarto escuro, acessando o computador, acessando sites, trabalhando, mesmo quando seu patrão está longe. O patrão está longe, mas Deus está muito perto de você, né? Então, é assim que a gente vive. E que conforto, né, você encontra nessa palavra? Eu encontro muito conforto em saber que Deus olha para nós vendo aquilo que a gente vai se tornar quando o corruptível se revestir da incorruptibilidade, não por essa carne fraca, podre que a gente tem. Mas vamos lá, última pergunta, pessoal, senão minha parte fica maior do que a dos meninos aí. Que temas centrais de João encontramos no ministério de Jesus à samaritana? Eu queria destacar um aqui, você pode ficar à vontade, né? Qual tema central você acha que João, né, nesse ministério de Cristo com a samaritana, qual foi o tema principal? Eu trouxe aqui o tema do evangelismo, né? Ou seja, Deus foi levar água viva, foi levar salvação. Então eu acho que o principal tema é esse: Jesus vai sempre levar salvação para as pessoas. No caso dos samaritanos, eles aceitaram. A mulher samaritana aceitou. Mas do jovem mancebo, do jovem rico, nós vamos ver que ele não aceitou. Mesmo Jesus também levando salvação, né? Então que a gente possa entender que o evangelismo é assim. A gente está na igreja, nossa missão é levar o evangelho,
Mas nós sabemos, até pelas estatísticas, a cada 10 estudos bíblicos que você dá, um se batiza. Penso eu que um bem batizado, né? Porque dar banho nas pessoas, eu acho que isso não é batizar. Mas a cada 10 estudos bíblicos, uma pessoa se batiza na igreja. É uma estatística interessante, pelo menos a estatística nossa aqui da Oeste Paranaense. E na sua igreja, como que funciona o evangelismo? Né? Ou ainda, né, a pergunta, que tema central você acha que João, né, destaca nesse ministério de Jesus com a samaritana? Beleza, pessoal? Valeu pela sua companhia até aqui. Hashtag fui até o fim, até a figurinha que vai aparecer no final. E nos vemos no 6º vídeo, aí já acabaram-se os dedos de uma mão, no 6º vídeo, onde nós vamos tratar mais testemunhos sobre Jesus. Vamos terminar esse vídeo assim como nós começamos, com uma palavra de oração? Oremos então. Santo Deus, nosso Pai, obrigado porque a Tua palavra, aonde ela penetra, ela transforma se nós permitirmos, Senhor. E mesmo quando não se permite, nós não voltamos como nós estávamos, porque ela nos toca e ela se registra em nós. Então, obrigado pela bela lição que nos deixaste aqui sobre o testemunho da samaritana. Obrigado aí pelas falas do Alexandre, do Marcos, as perguntas. Obrigado por cada ouvinte, que muitas vezes até passando por uma consulta médica está ouvindo a lição. Muito obrigado pela oportunidade que nos dá essa bênção que é a internet, uma rede de comunicação, que ela seja mais usada, ó Pai, por nós para proclamar a Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, pessoal, até o 6º vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.